Olá amigos do YouTube. Hoje vou narrar o resumo do filme de comédia-drama de 2019, chamado Jojo Rabbit. Esse vídeo contém spoilers. Na cidade fictícia de Falkenhayn, onde a Alemanha nazi está começando a entrar em colapso, é onde fica a casa de Jojo, um menino de 10 anos que tem o Adolf Hitler como seu amigo imaginário. Ele não consegue nem amarrar os próprios cadarços. Ele é um verdadeiro nacionalista e fanático, foi doutrinado pelos ideais nazistas e está ansioso para ajudar seu país durante a guerra, e é por isso que está entrando para a Jungvolk, a categoria júnior da juventude hitlerista, junto com seu amigo York. Eles estão passando o fim de semana inteiro em um acampamento liderado pelo capitão Klenzendorf e seus subordinados, Fred Finkel e Fraulein Hahn, que está no comando da Liga das Meninas Alemãs. Eles estão dando uniformes de tamanho infantil e uma adaga especial antes de serem levados a experimentar uma variedade de atividades como lançamento de granadas, escavação de trincheiras, leitura de mapas e defesa antigás, entre outras atividades. Jojo se sai bem em atividades como descrever judeus e queimar livros, mas quando se trata de combate corpo a corpo, ele fica com medo e sai fora, chamando a atenção dos meninos mais velhos. Quando chega a hora dele aprender a matar, esses adolescentes mais velhos percebem a hesitação de Jojo e colocam um coelho em seus braços, pedindo-lhe que faça uma demonstração. Jojo jura que não está com medo, mas ainda não consegue fazer isso, então tenta soltar o coelho. No entanto, o adolescente segura ele antes que ele possa fugir e o mata ali mesmo, e zombam de Jojo por seu fracasso. Por estar assustado como um coelhinhos, passam a chamá-lo de Jojo Rabbit, ou Jojo Coelho em português, o que o perturba e o leva a se esconder na floresta. Enquanto ele se senta em uma raiz de árvore chorando, o Hitler imaginário aparece e diz a ele que os coelhos são realmente muito corajosos, eles saem na selva todos os dias para pegar suas cenouras, e eles têm que ser sorrateiros para não serem pegos. Encorajado a ser um coelho poderoso, Jojo corre de volta para o acampamento, onde Klenzendorf está ensinando as crianças a jogar granadas sob sua supervisão. Jojo passa por ele, rouba a granada que ele tem na mão e continua a correr para a floresta, onde joga a granada com tanta força, que ela ricocheteia em uma árvore e cai em seus pés, explodindo em seu rosto. Jojo fica inconsciente, mas tem algumas leves memórias de pessoas levando-o para o hospital e sua mãe, Rose Beth Isler, o visitando. Ele acorda alguns dias depois em seu quarto, e a primeira coisa que nota ao se levantar da cama é que está mancando, e ao se olhar no espelho, vê cicatrizes em seu rosto. Sua mãe vem ver como ele está, para abraçá-lo e lembrá-lo de que ela está com ele, mesmo que seu pai tenha partido e sua irmã Inge tenha morrido. Depois de fazê-lo colocar o uniforme novamente, Rose leva Jojo de volta ao quartel do general Jungvolk, onde encontram Klenzendorf e finca o jeito. Klenzendorf foi acusado por negligência. Rose ainda o acerta um golpe na virilha com o joelho e o esbofeteia com a luva, fazendo-o prometer que dará a Jojo algum trabalho para fazer, mesmo que não seja no campo, e que ele se sentirá incluído. Jojo recebe a tarefa de colocar cartazes de propaganda pela cidade e entregar formulário de recrutamentos, o que ele faz com muito entusiasmo. Uma tarde, enquanto trabalhava, ele encontra sua mãe olhando para um grupo de pessoas enforcadas em uma forca em praça pública, e quando Jojo pergunta o que eles fizeram, ela responde, o que puderam. Quando ele vai para casa mais tarde, sua mãe não está lá e ele começa a ficar nervoso ao ouvir barulhos vindos do quarto da irmã.
Ele entra no quarto para investigar e encontra uma marca estranha no chão que sobe na parede. Então ele enfia sua faca na parede e consegue abrir um compartimento secreto da parede. Há um espaço atrás ali o suficiente para uma pessoa entrar e tem vários objetos espalhados. No final, ele fica chocado ao encontrar uma jovem, Elsa Cor, que o segue para fora da sala enquanto ele grita e corre pela casa de medo. Ela o pega quando ele está prestes a alcançar a porta da frente e o empurra contra a parede, mostrando que ela está com sua adaga e admitindo que é judia, mas ela está lá porque Rose a convidou para se esconder em sua casa. Se Jojo contar a alguém sobre ela, Elsa ameaça que dirá que ele e Rose a ajudaram, o que também os fariam ser mortos. Depois dela voltar para seu esconderijo com sua faca, Jojo corre para seu quarto e conversa sobre suas opções com o Hitler amigo imaginário dele. Chegando à conclusão que deveria negociar, ele pega uma faca de cozinha e uma tampa de panela para se proteger, depois retorna ao quarto da irmã, para dizer a Elsa que ela deveria encontrar outro lugar para morar. Ela o surpreende por trás e se assusta novamente, porém, também pega a faca de cozinha também e ele sai correndo do quarto. Jojo discute coisas com seu amigo imaginário Hitler novamente e eles chegam à conclusão de que ele deve fazer Elsa se sentir segura para que ela baixe a guarda. Quando Rose volta à noite, Jojo diz a ela que ouviu barulhos no andar de cima, mas ela diz que devem ter sido ratos. Depois de Rose colocar Jojo para dormir, ela vai ver Elsa para dizer-lhe para ter mais cuidado, porque se algo acontecer, ela não pode escolhê-la em vez de seu próprio filho. No dia seguinte, Jojo vai até a piscina, que deve ajudá-lo com a sua perna. Ele percebe que Klenzendorf e Finkel também estão lá, sentados juntos e sendo acuados por Rose. Depois que sua mãe vai embora, Jojo se aproxima deles e pergunta a Klenzendorf o que ele deveria fazer se encontrasse um judeu. A resposta é chamar a Gestapo, que irá matá-los e quem quer que os tenha ajudado também. Jojo também se pergunta como alguém pode, até mesmo, identificar um judeu, ao qual Klenzendorf diz que também não sabe como e que alguém deveria escrever um livro sobre isso. Ao chegar em casa, Jojo tenta falar com Elsa novamente. Depois de dizer que estão em um impasse porque nenhum dos dois podem contar um do outro, se não quiserem problemas, ele diz a ela que vai permitir que ela fique, em troca de informações sobre o povo judeu, para que ele possa escrever um livro sobre eles. Elsa aceita e explica que são pessoas como ele, mas como ele não vai acreditar nela, ela diz que são demônios, amantes do dinheiro e alérgicos à comida. Jojo rapidamente entende seu plano de fazer com que ele lhe traga comida, e quando ele começa a dizer que a raça ariana é superior e o povo judeu é fraco, Elsa o agarra, cobre sua boca e o sacode enquanto explica que não há nada de fraco sobre o povo judeu, e ela volta para seu esconderijo. Quando Rose volta à noite, ela queima algo na lareira antes de tomar um pouco de vinho e ouvir música. Ela está muito feliz porque os aliados conquistaram a Itália e a França será a próxima. Jojo começa a discutir com ela por ser contra seu país, então Rose encurta a conversa e diz para ele comer. Ela não está comendo, porém, alegando que não está com fome, e Jojo rapidamente suspeita que ela está guardando a comida de Elsa, então ele decide ficar com as sobras. Ele acha que se seu pai estivesse aqui ele entenderia, e ele quer muito vê-lo. Rose veste a jaqueta de marido e pinta uma barba no rosto com as cinzas, para repreender Jojo por falar assim com sua mãe. Imitando a voz do marido, ela também pede que ele cuide dela porque ela está fazendo o melhor que pode, então ela aumenta a música e faz Jojo dançar com ela. No dia seguinte,
Jojo dá a Elsa um lápis e papel, para ela desenhar onde o povo judeu vive e onde as judias mulheres colocam seus ovos. Elsa começa a desenhar, mas se recusa a responder a perguntas sobre sua família. No entanto, ela conta a Jojo sobre seu noivo Nathan, que está lutando contra a resistência. O desenho que ela dá a Jojo é um desenho do rosto dele mesmo, porque é onde moram os judeus. Jojo tem uma ideia para um plano. Ele escreve uma carta fingindo ser Nathan, terminando com Elsa e a lê para ela, que obviamente não acredita nele, mas ainda dói ouvir tão horríveis coisas sobre ela, com o nome de seu noivo anexado a isso. Ela corre de volta para seu esconderijo, e ao vê-la tão chateada e faz Jojo se arrepender de tudo, então ele escreve uma nova carta como Nathan, dizendo que a última não era verdade e que ele ainda a ama. Elsa agradece e pede que ele traga mais cartas para ela no futuro. Eles jogam um jogo, de quem consegue nomear mais pessoas famosas e menciona vários nomes importantes a seu favor, e Elsa vence quando menciona Jesus. Algum tempo depois, Jojo e Rose vão dar um passeio até a margem do rio e Rose diz a ele como essa área costumava ser diferente. Havia gente dançando o tempo todo e curtindo um romance, mas Jojo menospreza isso. Rose também acha que as crianças não deveriam discutir política, deveriam brincar e subir em árvores e todos deveriam dançar em um ato de liberdade. Jojo também desconsidera isso e sai em disparada em sua bicicleta, com Rose o seguindo de perto. Quando eles chegam à estrada, eles veem um caminhão de soldados voltando para casa, parecendo cansados e derrotados. Jojo volta para sua casa de mau humor também, então Elsa tenta distraí-lo contando-lhe histórias ridículas de fantasia sobre seu povo. Ele começa a se abrir com ela e desfrutar de sua companhia, mas seu amigo Hitler imaginário o repreende mais tarde, dizendo a ele que seu cérebro alemão não deveria ser mandado. Depois que ele vai dormir, Rose passa algum tempo com Elsa, dizendo que está feliz por tê-la e por vê-la se tornar uma mulher, já que não poderia fazer isso com sua filha. No dia seguinte, Jojo vai para a sede da Jungvolk, onde encontra Klenzendorf e Finkel conversando com seus narizes quase se tocando, uma clara tensão entre eles. Jojo diz que está escrevendo um relato sobre os judeus, mas eles riem dele, sem acreditar que seja real. Klenzendorf decide compartilhar com ele alguns designs que ele fez para os uniformes dele e de Finkel, que são muito extravagantes. Em seguida, ele dá a Jojo uma nova tarefa. Ele deve coletar sucata para o reforço de guerra. Enquanto caminhava pelas ruas vestido como um robô, Jojo vê sua mãe distribuindo pequenos panfletos antinazistas, e ele também se encontra com York, que foi aceito como um soldado. Quando Jojo diz que capturou um judeu, York responde que viu um na floresta e não entende o que está acontecendo, o que dá a Jojo muito em que pensar. Ele visita Elsa assim que volta para casa e dá a ela alguns lápis de cor que encontrou por aí, mas também a lembra que é ilegal que um nazista e um judeu sejam amigos. Elsa ressalta que ele não é realmente um nazista porque não a machucou, ele é apenas uma criança solitária, tentando encontrar um lugar para se encaixar. Eles concordam em discordar. Depois que Elsa percebe como ela ficou suja, Jojo permite que ela saia do quarto e tome um banho. Ela até pega emprestado algumas roupas de sua irmã. Eles estão prestes a jantar juntos quando alguém bate na porta e, depois que ela corre de volta para seu esconderijo, Jojo abre a porta para encontrar um grupo de oficiais da Gestapo, liderados por Hermann Deertes, e logo depois deles, Klenzendorf e Finkel chegam também, dizendo que tinham que entregar um panfleto para Jojo, o que parece uma desculpa.
A Gestapo imediatamente começa a vasculhar a casa em busca de qualquer atividade suspeita, enquanto Deertes pergunta a Jojo por que sua mãe está fora o dia todo e por que está faltando a faca em seu uniforme. Elsa aparece então, vestindo as roupas de Inge e fingindo ser ela. Ela diz a eles que foi ela que pegou a faca, porque seu irmão a estava incomodando, então em seguida, a Gestapo vai procurar em seu quarto. Deertes ainda suspeita dela, então ele pede seus documentos. Elsa pega a identidade de Inge em suas gavetas e entrega a Klenzendorf, que pergunta a ela sua data de nascimento. Elsa adivinha corretamente e Klenzendorf a deixa ir, mas Deertes interrompe quando vê o livro de denúncia de Jojo. A Gestapo começa a ver isso, rindo de todos os desenhos demoníacos do povo judeu, e enquanto Klenzendorf não parece muito bem-humorado, Elsa se sente um pouco chateada e traída quando eles chegam a uma parte, onde Jojo descreveu todas as maneiras pelas quais Nathan deveria morrer. Feliz por não ter encontrado nada de errado, a Gestapo vai embora, e Klenzendorf também vai embora, depois de devolver a identidade a Elsa e a Jojo sua faca. Elsa descobre que a data nos jornais é diferente do que ela disse, o que significa que Klenzendorf os tem ajudado o tempo todo. Jojo aponta que ninguém realmente sabe que Inge está morta, então Elsa poderia fingir ser ela, e viver com eles normalmente, mas ela ainda se sente magoada com o conteúdo do livro, então diz a Jojo que eles não podem ser amigos. Então o Hitler amigo imaginário grita com Jojo por tentar fazer amizade com Elsa e pensar que ela é uma boa pessoa e diz a ele para definir suas prioridades. Enquanto ele está buscando um pouco de comida, Jojo encontra Rose enforcada em uma forca em uma praça pública. Devastado, ele agarra as pernas dela e chora muito, até mesmo tentando amarrar o sapato dela sem sucesso. Depois de encarar o corpo por horas, ele vai para casa com a faca na mão, culpando Elsa pela morte de Rose e pronto para esfaqueá-la por isso. Ela segura a mão dele bem a tempo e ele só consegue arranhá-la. Então ele começa a chorar de novo, Elsa fica com pena dele e o consola. Ela explica que sempre soube que Rose fez parte da resistência, embora não saiba os detalhes, e o que pai de Jojo também está lutando pela resistência, mas Rose disse a ele o contrário, para não preocupá-lo. Ela também confessa que seus pais foram levados para um campo de concentração, então os dois só têm um ao outro. Jojo começa a ir às ruas para catar comida em latas de lixo e percebe como a cidade está destruída, se tornando cada dia pior. Ele e Elsa começam uma rotina juntos, compartilhando refeições e apreciando as cartas falsas de Nathan que Jojo escreveu. Numa tarde, a cidade entra em um estado caótico, quando os aliados iniciam uma ofensiva, aproveitando-se do fato de Hitler ter se matado. Jojo encontra York, que está carregando algumas armas porque o exército está tão desesperado por soldados, que está enviando até as crianças. Jojo diz a ele que a pessoa judia que ele pegou é meio que sua namorada agora e ele está preocupado porque isso é ilegal, mas York diz que conheceu os russos e japoneses e eles são piores do que os judeus. Han os encontra em seguida e depois de enviar York com uma arma, ela dá a Jojo uma jaqueta de uniforme, para que ele não seja baleado por eles próprios por acidente. Uma bomba explode na área então, e Jojo fica tonto enquanto vê todos lutarem, incluindo crianças e idosos, e até mesmo Klenzendorf e Finkel usando seus designs extravagantes. Jojo está com muito medo de lutar, então ele se esconde em um prédio abandonado até que tudo acabe. Ele sai depois que as coisas se acalmam e vê os americanos tirarem as bandeiras nazistas para substituí-las pelas suas, celebrando sua vitória.
Soldados soviéticos estão prendendo todos os nazistas que veem, incluindo Deertes e o resto da Gestapo, e vendo a jaqueta que Jojo está usando, eles o levam também. Ele encontra Klenzendorf entre os outros prisioneiros, que lhe diz que ele é um bom menino e que deveria cuidar de sua irmã antes de tirar o paletó e cuspir nele, chamando-o de judeu para que os soldados o soltassem. Jojo só pode ver enquanto Klenzendorf é levado para ser executado por um pelotão de fuzilamento. No caminho para casa, Jojo encontra York, que diz que vai ver sua mãe para dar um abraço. Quando ele aponta que a namorada de Jojo pode ficar livre agora, Jojo fica desanimado com a ideia de Elsa ir embora e corre de volta para casa. Ele decide mentir para Elsa e dizer a ela que a Alemanha ganhou a guerra, então ela não pode ir embora, mas depois de ver seu livro e ver os desenhos de sua mãe e um coelho em uma gaiola, ele finge escrever outra carta de Nathan, e lê para ela, dizendo que tem um plano para tirá-la da cidade. Então, Elsa finalmente confessa que Nathan morreu no ano passado de tuberculose, mas ela achou as cartas reconfortantes. Jojo admite que a ama romanticamente, mas sabe que ela só o ama como um irmão, o que ela concorda, então ele quer ajudá-la a escapar de qualquer maneira. Hitler imaginário fica desapontado com ele por isso e tenta convencê-lo a mudar de ideia, mas Jojo finalmente o enfrenta e o chuta para fora de casa pela janela. Elsa hesita em sair, mas Jojo a incentiva até que ela consiga atravessar a porta. Naquele momento, um carro com a bandeira americana passa e Elsa dá um tapa em Jojo por ter mentido para ela. Ao se perguntar o que fez a seguir, eles decidem dançar para celebrar sua liberdade. O que achou dessa história? Parece até real. Se você gostou, deixe seu like e inscreva-se para mais vídeos como esse. Um abraço e até mais.